Shalom, família! Como é que vocês estão? Eu espero que bem, de coração. E seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Que maravilhoso não, porque tem meu nome e eu não sou maravilhoso, somente Cristo. E é isso. Até rimou, viu? Sei rimar, viu? Quando eu comecei a minha caminhada, por vezes me pegava me questionando por que Deus foi atrás de mim, sabe? Por que Deus foi me buscar? Por que eu, sabe? Porque, tipo assim, eu não sou ninguém, tá ligado? Não sou nada. Tem pessoas aí que sabem falar melhor do que eu, sabem cantar melhor do que eu, sabe, sei lá, se expressar melhor do que eu, mas ao mesmo tempo eu agradecia, pô, pai, mesmo em meio a tudo isso, obrigado, né? Mesmo eu não sendo nada, obrigado. Eu queria ler pra vocês lá em 1 Coríntios 1, do 27 ao 28, que diz: Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são para invalidar as que são. A gente vê na história também de Moisés, o grande Moisés das histórias bíblicas, né? Quando ele foi chamado, ele meio que recusou o seu chamado porque ele não sabia falar. Lá em Êxodo 4, do 10 ao 11, vai dizer: Moisés respondeu ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois de começar a falar contigo. Quando começo a falar, eu sempre me atropelo. Porém, o Senhor lhe disse: Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. E nessa história a gente vê que não é sobre o que você tem para entregar, o que você pode fazer em si, sobre o que ele quer fazer, o que ele vai fazer. Se ele mandou, ele vai fazer o que você conseguia fazer. Se ele mandou, ele vai te capacitar a fazer a obra dele. A gente também vê em outro cara, que é um cara, mano, muito top, que é Paulo. Ele é um dos maiores, se não o maior pregador e missionário da igreja, né? Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, do 12 ao 14, diz: Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez a sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Paulo, ele caçava os cristãos, ele torturava pessoas, ou seja, Paulo, ele era um cara mau, um cara assassino, sabe? Deus escolheu Paulo, assim mesmo depois de Paulo ter feito milhares de atrocidades com os filhos dele. Paulo, ele foi mudado, e nessa história a gente vê que não é sobre o seu passado, não é sobre o que você fez no seu passado em si, sobre o que ele vai fazer daqui pra frente. Deus te pega, limpa o seu passado, joga os seus pecados no mar de esquecimento e escreve uma história nova. Ou seja, não fique se apegado ao que você pode entregar, não fique se apegado ao seu passado, não fique se apegando a isso, pois, mano, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Uns dias aí eu tava em uma reunião da minha igreja, né, e nela, tipo assim, tinha vários líderes, pessoas espirituais, pessoas que eu admiro, né, mano, pessoas que eu gosto, e, mano, eu olhava assim, mano, eu via, tipo assim, os caras mó espiritual, os caras líder, todo mundo lá arrumadinho, pá, e eu todo desleixado. Eu tava com roupa de serviço e, tipo assim, tinha descarregado o caminhão, tava cansado, tava só o pó da rabiola. E, tipo assim, eu via lá, mano, líderes, tinha pastor lá, e tava na minha cabeça, quem que sou eu, mano, pra estar aqui no meio, tá ligado? Tipo assim, todo mundo top e eu lá, né? Enfim, eu entreguei isso pra Cristo. E na mesma semana, né, um irmão chegou em mim em oração, falou: irmão, não deixe que esses pensamentos, eles te condenem. O sentimento a gente vai ter, né, mano? Mas, tipo assim, lá em Provérbios 4:23 vai dizer: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Os pensamentos, ele vem do coração. E lá em Marcos também vai dizer isso. Quando vir esses pensamentos, entrega na mão de Deus. A gente tem que tomar cuidado para não acabar esses pensamentos ficando grandes demais, porque eu acho que isso é uma linha tênue. Ou você acaba se exaltando demais, ou você acaba se diminuindo demais. E Deus fala que nós somos filhos dele, somos membros da família dele. Só isso é motivo de se orgulhar. Paulo disse, ele não se orgulha dele, pois ele é o pior dos pecadores, mas ele se orgulha de Cristo, ou seja, ele se orgulha do Pai dele. Na Bíblia também diz que quem for para se orgulhar, orgulhe-se do que o Senhor faz. Esses dias eu vi um vídeo de uma menina que ela citou uma frase do Homem-Aranha, né? Aí eu falei, pô, mano, eu tenho que assistir esse filme de novo. É Homem-Aranha 2,
2, aquele do mistério, que, mano, eu achei muito top, que o Nick Fury, ele chega no Peter Parker, que é o Homem-Aranha, né, e fala assim pra ele: você tem dons, Parker, mas não queria estar aqui, mas você precisa decidir se vai se impor ou não. Stark escolheu você, tornou-se você um vingador, o mundo precisa disso. Talvez Stark tenha errado, ele errou, você que decide. E se eu te dissesse de uma forma diferente essa frase: você tem dons, mas não queria estar aqui, mas você precisa decidir se vai se impor ou não. Deus escolheu você, tornou você um discípulo, o mundo precisa disso. Talvez Deus tenha errado em te escolher, ele errou, você que decide. Isso não é coach, né? Não é pra te engrandecer, isso é pra engrandecer a ele. Tem pessoas assistindo esse vídeo, talvez tenha negociado o chamado, talvez tenha negligenciado algo que Deus mandou pra você fazer, que você sabe que você tem que fazer, algo que Deus mandou pra você fazer, que você talvez tenha medo de saber o que é. Queria que você pedisse agora, que você largasse tudo e, mano, fosse atrás disso, sabe? E, mano, só vai, mano. E a gente pode passar dificuldade, pode passar o que for, mano, mas tendo a presença de Cristo, não tem coisa melhor. Só digo isso. Lá em Romanos 8:19 vai dizer: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus se manifestarão. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Deixa o like, compartilhe e comente se faz sentido. E buguei. Valeu.